Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vim falar sobre o livro Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Pois é, finalmente eu vi esse livro aqui. Eu já disse em vários lugares que eu queria muito ler, que eu tava com vontade, etc, etc. Ficava adiando, mas eu li, tá minha gente? E aí hoje eu vim dar minha opinião pra vocês, vim falar um pouquinho da sinopse, né, e as minhas considerações. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, tá? Se não for inscrito, se inscreve e me acompanha nas redes sociais. Meu Instagram é @esquina literária e o meu TikTok é @Camila de Nunes, o Camila com 2 L's. Agora, sem mais delongas, vamos descobrir aí o que é que eu achei desse livro. Bom, gente, então vamos falar aí sobre todas as suas imperfeições. Eu acho que dá pra vocês verem aí que eu fiz algumas marcações, né? Então significa que tem muita coisa legal aqui nesse livro, já dando spoiler da minha opinião. Mas vamos lá, vamos começar um pouco sobre a sinopse. E antes de eu falar a sinopse pra vocês, porque assim, esse livro ele é uma série de coisas, né? E aí, talvez eu fale alguma coisa que vocês pensem, é spoiler. Mas não é, tá? Tem uma frase, um mini texto aqui atrás do livro que fala o seguinte: eles prometeram se amar até o fim dos tempos, mas talvez o fim esteja mais próximo do que imaginam. O amor perfeito de Quinn e Graham está ameaçado por seu casamento imperfeito. A única coisa que pode salvá-los é justamente a única coisa que não podem ter. Então, assim, por isso daqui você já percebe o que a gente tem aí nesse livro, né? Então, vamos lá. Em todas as suas imperfeições, a Colleen vai trazer pra gente a história da Quinn e do Graham, tá bom? Já o livro, já vou explicar assim, ele é narrado pela Quinn, pela protagonista, e sempre assim, um capítulo antes lá do começo de tudo, né? E o agora, o que eles estão vivenciando agora. E a gente descobre aí que a Quinn e o Graham, que são casados hoje, eles se conheceram meio que de uma traição. Ela tinha um noivo, né, o noivo dela, e ele tinha uma namorada. Ela vai na casa do namorado, no apartamento e tal, ela chega lá pra fazer uma surpresa pro noivo dela. Quando chega lá no andar, que vai pra porta, né, pro apartamento, tem um cara andando de um lado pro outro. Ela fala, ué, o que é que aconteceu aqui, né? E aí, quando ela fala, não sei o que, ela descobre que a namorada do cara tá com o noivo dela dentro do apartamento. E ela fica assim, não, mentira, não tá não. História sua, não acredito nisso. E tem toda uma troca ali entre os dois, esse é o Graham, tá bom? Tem uma troca, não sei o que, descobrem toda a traição, vão embora. E quando eles saem dali, cada um vai pro seu canto e é isso, né? Eles ainda se falam, ainda naquele mesmo dia. O Graham dá o telefone dele pra ela e fala, né, se você precisar, depois que você... Como é que ele fala? Ele fala assim, tipo, quando ela superar o término, pra ela ligar pra eles terem alguma coisa, quem sabe, talvez, né? Mas ela nunca liga pro Graham, porém, um dia eles vão se reencontrar. É lógico, até porque o livro fala sobre os dois, né? E aí, vivendo agora, né, a Quinn e o Graham estão casados há 7 anos e, como eu li naquele pedacinho, eles não podem ter uma coisa. E que coisa é essa, né? O casamento dos dois está aí numa fase bem complicada, muito difícil. Enfim, praticamente o casamento acabou, porque a Quinn, ela quer muito ter um filho, muito. E isso não é spoiler, tá, gente? Logo nas primeiras páginas vocês descobrem isso. Ela quer muito ter um filho, muito, mas eles não conseguem. Já tentaram de tudo, inclusive fertilização, né? E não deu certo, deu errado e eles não tentaram de novo porque não tinham mais dinheiro para poder tentar. Vocês sabem, ou não sei se sabem, mas ficam sabendo agora. O processo de fertilização, assim, tentar é muito caro, é um valor assim muito, muito caro, né, para as pessoas que não podem ter filhos tentar, enfim. Então, eles já tentaram de tudo, inclusive tentar a adoção, mas por uma questãozinha do Graham, eles não podem, não vou dizer o que é, né, mas enfim, eles não conseguem adotar. Então, meio que a Quinn tá parada, assim, na mente dela acabou tudo, o relacionamento já era, porque ela quer muito ter um filho, ela quer ser mãe, ela quer dar a oportunidade do Graham ser pai, e ela fica o tempo inteiro pensando, porque o problema é dela, tá? Ela que não pode ter filho mesmo. E ela fica, se ele tivesse com outra pessoa, ele podia ser pai, ele podia ter um filho. Então, a gente vai vendo o sofrimento da protagonista feminina aí de não ter um filho, e, volto a dizer, o livro é narrado por ela, então nós não temos a visão do Graham, como é que ele está se sentindo nesse processo aí de ter, né, de não conseguir, né, de não poder ter um filho. Dentro de casa, assim, o relacionamento dos dois piorou demais, né, com o passar do tempo, porque sempre tem aquela expectativa dela achar que tá grávida e de nunca estar, porque de fato, né, ela tem aí essa questão. Fora de casa, as pessoas imaginam que eles têm um relacionamento, que eles são extremamente carinhosos um com o outro dentro de casa, porque fora dela
A Queen não rejeita o marido, né? Ela trata ele muito bem, mas dentro de casa é outra coisa, porque é como se ali dentro ela pensasse, poxa, é aqui que eu teria o meu filho, mas eu não vou ter o meu filho, sabe? Então, é uma relação que tá muito destruída, né? Na verdade, a gente tem uma protagonista que tá muito destruída porque não conseguiu aí realizar um dos seus maiores sonhos, que seria ser mãe. E a narrativa vai toda ser desenrolada, né, desenvolvida em torno dessa questão, desse problema, nesse casamento, dessas duas pessoas que se amavam muito, que se amam muito, mas que estão aí com essa pequena dificuldade, com esse empecilho que está atrapalhando a relação dos dois. Isso que eu falei pra vocês é basicamente o enredo, né, a sinopse do livro, é realmente a premissa, o que acontece. Se eu falar demais, eu vou acabar dizendo o plot. Feito aconteceu comigo, eu peguei muito spoiler desse livro, muito, porque todo mundo já tinha lido, né? Então, quando eu li, eu já sabia basicamente o que ia acontecer, mas já adiantando, isso não me prejudicou em nada, porque eu não me incomodo muito com spoiler, tá, gente? Eu acho uma besteira, eu não me incomodo. Pode me falar o que acontece, porque eu quero descobrir como acontece. Não o que acontece, mas como aquilo vai desenrolar, né? E aí, falando um pouquinho da minha opinião e misturando sobre opiniões diversas, todas as suas imperfeições, né, esse bonitinho aqui, ele gera muita polêmica. Os livros da Colleen Hoover geram muita polêmica, né? Ou você ama, ou você odeia, ou você, assim, gosta muito da escrita, porque na verdade é inegável que ela escreve muito bem, mas odeia os protagonistas e a história que ela desenvolve. Eu sou das que amam tudo que a Colleen escreve e as histórias e os protagonistas. Eu consigo entender muito bem o que ela quer passar ali, né? Pelo menos é assim que eu penso, tá, minha gente? E aí esse livro não é diferente. Tem gente que ama e tem gente que odeia e julga muito a situação. Por quê? Dentro do livro vai acontecer uma coisinha ou outra ali que vai dar uma movimentada. Você vai dizer, opa, como assim? E agora? O que é que eu faço? De que lado eu fico? Mas eu preciso ser muito sincera pra vocês, e eu tô com muito medo de me cancelarem, eu espero que não me cancelem, mas eu não tive raiva do protagonista masculino, tá? Não tive raiva dele. Pelo contrário, assim, não vou dizer que ele estava certo no que aconteceu, ele não estava certo, obviamente, o que ele fez não tem nenhum tipo de justificativo. Mas a gente vê o livro inteiro sendo narrado pela Queen. Então a gente não tem em momento nenhum a visão dele, de como ele se sente nessa situação, tá? Então, primeiro por aí, a gente só tem a visão de uma pessoa. Dois, beleza, só tem a visão de uma pessoa, ele tá errado. Mas, gente, pelo amor, quem lê esse livro sabe como a Queen ficou obcecada com esse lance de ser mãe. Parecia mais que o casamento dela não era nada. Eu senti isso, né, lendo. Que não era nada, que o Graham não era nada, ele só era uma forma dela ter um filho. Pra ela, era só o que importava era ter uma criança, sabe? Como se, tipo, ele não fosse importante. Ela amava ele, mas não te amo tanto assim. Eu amo mais a ideia de ser mãe. Porque eu não sei, eu não faço ideia como é querer ser mãe e não poder, né? Logicamente, eu nunca vou poder falar sobre isso, porque eu nem quero ser mãe, né? Mas, aquela relação ficou desgastada porque ela só via no Graham um pai, um futuro pai para o filho dela, tem? E a relação foi ficando desgastada demais. Então eu não consigo dizer que, tipo, o Graham foi muito errado e eu odeio ele. Não consigo fazer isso, tá bom, minha gente? E outra, a Queen mesmo perdoou o Graham, né, na história, ficou tudo certo. Então por que eu vou perder meu tempo dizendo que ele, né, ficando com raiva dele? Então assim, minha gente, já esclarecendo essa polêmica, pra quem já leu o livro, não fiquei com raiva dele, tá bom? E falando sobre o livro de maneira geral, eu adorei, foi um livro assim que eu gostei muito. Apesar de, né, eu ter pegado alguns spoilers, eu gostei muito do livro, porque isso não me incomoda, né, eu não sinto esse problema de pegar spoiler das pessoas, coisa e tal, então eu gostei muito. A escrita da Colleen é sensacional, eu amo muito, então eu amei a escrita desse livro. Amei a história, é um romance, é um livro que, assim, não tem grandes coisas, né, uma trama, meu Deus, eu descobri e tal. É uma coisa muito de boa pra gente ler, é sofrido, lógico, né, tem momentos assim que você chora e que você fica muito emocionado e tocado por tudo. Tem aí essa questão dos gatilhos, né, de infertilidade, de problemas familiares e, enfim, tem toda essa questão aí, lógico, e se você é sensível à temática, não leia. Mas, de maneira geral, eu achei o livro muito leve e muito sentimental, sabe? Principalmente eu acho que pra quem é mãe, pra quem quer ter um filho, ou pra quem já passou por esse desespero de querer ter um filho e não conseguir, sabe?
Eu adorei, eu super recomendo. Ele é um livro de 300 páginas que dá pra você ler bem rapidinho. Eu consegui ler ele em 2 dias, em um sábado e um domingo. Então, assim, é sensacional. Se você não leu, leia, porque vale muito a pena. Bom, gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha, tá certo? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se já leram, se tem vontade, enfim. Então é isso, gente. Um super beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!